amigos do Irmã Sheila, é com muita alegria e é um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês no Momento Musical. Um grande abraço. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixe aqui, pode sair. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Adeus. Olá, amigos. É um grande prazer estar de retorno a essa casa querida, Fraternidade Espírita Irmã Sheila, onde o amor verdadeiramente impera.
Todas as vezes em que sou convidada pelo departamento doutrinário dessa casa, eu me sinto muito gratificada em poder colaborar com um pouco do muito que ainda temos a aprender. E já rogo à espiritualidade que coordena os trabalhos dessa casa querida, à irmã Sheila, aos espíritos bons, a Jesus e a Maria Santíssima, que nos permita, no dia de hoje, ser um mensageiro das boas ideias e dos bons fluidos trazidos pelos Espíritos, que sempre nos presenteiam com boas mensagens. Que todos os Espíritos bons nos abracem, nos acolham, nos deem equilíbrio e força no dia de hoje e sempre. A proposta da casa, no mês em curso, é falar do livro Libertação, uma das obras da série André Luiz, ditada ao nosso querido médio de Jesus, Chico Xavier. Esta obra, em particular, foi editada em primeira vez no final da década de 40 e nunca foi tão atual. É uma obra que nos conclama ao entendimento de como o mundo espiritual nos observa, nos ajuda, nos chama a atenção para os nossos comportamentos, para a forma como trabalhamos nas reuniões mediúnicas, no trabalho diário e ininterrupto da Casa Espírita. Então, é gratificante poder falar de algo que nos instiga a pensar, a repensar as nossas práticas. André Luiz, que nós sabemos, ditou toda uma série ao nosso querido Chico Xavier de como o mundo espiritual trabalha nessa tarefa socorrista, de como o mundo espiritual labora em nos observar e em nos orientar. No dia de hoje, o capítulo em discussão é o capítulo 16, cujo nome é Encantamento Pernicioso. Vejam o nome, Encantamento Pernicioso. O que nos leva já a ficar muito curiosos em tentar entender por que desta denominação. Tudo que nos fala de encantamento nos fala de algo que nos envolve. Quando nós nos encantamos com alguém, nós geralmente ficamos envolvidos com a proposta que esse alguém nos traz. Quando nos encantamos com um projeto, ficamos envolvidos e curiosos em nos inserir no projeto que está em discussão. Particularmente, neste capítulo, o nome Encantamento Pernicioso, olha o nome, pernicioso, já nos dá uma dica de que este encantamento é algo extremamente sutil e difícil de lidar. Eu peço licença para ler uma pequena parte da proposta do capítulo. Neste capítulo, o Espírito André Luiz nos traz, através de Chico Xavier, a história de Dona Isaura Silva, que é uma médium de vários recursos que vivia atormentada de ciúmes pelo esposo, o irmão Silva, que dirigia o pequeno grupo de tarefa mediúnica orientada pelo benfeitor Sidônio. Neste capítulo, esta senhora Isaura da Silva, que era uma médium, como ele diz aqui, de muitos recursos. O que é o médium de muitos recursos? Um médium com faculdades mediúnicas diversas. Então, o que são essas faculdades mediúnicas diversas? Nós sabemos que o médium ostensivo é aquele médium cujas condições psíquicas para o intercâmbio com o mundo espiritual pode se dar de várias maneiras, através da vidência, da audiência, da psicofonia, da psicografia. Existem inúmeras faculdades mediúnicas registradas no Livro dos Médiuns. Essa médium em discussão neste capítulo do livro Libertação, o capítulo 16, cujo nome é Encantamento Pernicioso, ela é aqui denominada como uma médium, de muitos recursos, e que tinha um ciúme
muito intenso do seu marido, o senhor Silva, que fazia um trabalho em sua casa, uma reunião, as reuniões de encontro, né, com a espiritualidade, reunião mediúnica, na sua casa, com um pequeno grupo. Nós sabemos que neste período, inclusive em que a obra é editada, essa prática das reuniões mediúnicas domésticas era algo que acontecia praticamente em todas as partes. Hoje nós sabemos que o melhor, do ponto de vista da orientação, da cobertura espiritual, é que nós façamos as reuniões mediúnicas nas casas espíritas, cujo preparo e a organização para tal fim é organizado. Mas naquele período, essas reuniões ocorriam nas residências. E essa em particular, narrada neste capítulo do livro Libertação, nós temos essa senhora que era uma médium que trabalhava também com seu marido na reunião, mas que ela tinha muito ciúme desse marido. E ela via muitos fantasmas, porque o ciúme nos cega. O ciúme é um estado psíquico, é um estado de tormento dos nossos padrões vibratórios que podem cometer e nos deixar em situações muito difíceis, como nós vamos ver o que ocorre por conta desse processo de Isaura. Com este comportamento e esse sentimento, porque o ciúme gera o quê? Desconfiança. Então ela vivia desconfiada de que o marido a traía, de que o marido não lhe era fiel nas mínimas situações e vivia nesse dilema todo o tempo. E aí o Espírito André Luiz continua. Valendo-se de sua invigilância e fragilidade, espíritos adversários da causa procuravam induzi-la a crer que as comunicações que aconteciam por seu intermédio não eram verdadeiras. O que acontece? Ela já ia para o trabalho com esse sentimento. Era um sentimento que ela nutria no dia a dia e entrava no trabalho mediúnico com esse sentimento. Vejam só. Quando nós estamos em qualquer tarefa, nós não somos médiuns apenas na reunião mediúnica, nós somos médiuns 24 horas por dia. E aqui nessa passagem, observe que o Espírito diz assim, por uma invigilância. O que é isso? Todo o tempo atormentada por um sentimento muito corrosivo, ela entra no trabalho mediúnico, onde o marido está e outros companheiros, na total desarmonização psíquica e fluídica. Por quê? Porque se eu não estou concentrada para a tarefa ao qual eu me propus, eu não entro no fluido e no trabalho como ele deve ocorrer. Porque toda situação me tira o quê? A atenção. Então ela já entrava com sentimento, ela já entrava com desconfiança e as próprias orientações que recebia do mundo espiritual, ela duvidava que fossem orientações para ela mesma. Quer dizer, ela passou a duvidar da sua situação enquanto médium. Ela começa a duvidar do que lhe chega. E isso acontece muito, meus amigos. É muito mais comum do que vocês podem imaginar. O médium, no princípio, no início dos seus trabalhos, geralmente fica muito nesse estado de confusão. Porque nós vamos ter que administrar o mundo visível e o mundo invisível. Então, muitas vezes, situações que nos chegam no campo psíquico, porque nós sabemos que o trabalho mediúnico é mente a mente, é a mente do encarnado em contato com a mente do desencarnado. O desencarnado usa do nosso fluido, da nossa matéria, do nosso campo material, para trazer as comunicações, já que ele está num outro envoltório. Então, ele precisa desse sistema, desse psíquico, dessa mente de Raimunda, desse estado material de Raimunda, para se comunicar. Então, o que acontece? No início dos nossos processos mediúnicos, é muito natural que nós tenhamos dúvidas, incertezas, porque nossa mente, né, ela passa por um turbilhão de situações. Mas à medida que nós estudamos, à medida que nós nos educamos, à medida que nos colocamos na tarefa
com vontade, com seriedade, com compromisso com a tarefa maior, nós vamos verdadeiramente conseguindo diluir e entender o que é nosso e o que é do mundo invisível. Por isso, o médium que se propõe a trabalhar, ele precisa estudar, sim. Casa espírita que não trabalha as questões do estudo, que não investe nos grupos de estudo, tem a forte tendência de ter situações muito difíceis de atendimento. Por quê? Porque à medida que nós estudamos, nós vamos nos educando. Vamos educando nossa mente, educando nossas questões de fluidos, porque fluido é o quê? Energia, é matéria, né? Fluido é algo muito sutil. E nós precisamos estar imbuídos de todo o processo de educação para lidar com o mundo espiritual. Por isso que é preocupante quando chegamos em alguns locais em que o estudo não é priorizado. Porque é através da educação mediúnica, é através do conhecimento das obras, é através do processo do autoconhecimento, olha aí, o autoconhecimento que é ininterrupto. Nós precisamos fazer autoconhecimento para lidar com as nossas questões, para nos autoeducar dentro do processo de vida. Autoconhecimento é processo de construção de vida. Ele não está apenas no âmbito do trabalho mediúnico. O autoconhecimento é para a nossa formação e adequação e resiliência e todas essas denominações que estão aí no mundo moderno, para que nós possamos o quê? Ter uma construção dos nossos estados psíquicos, para que a nossa personalidade seja trabalhada, para que nós possamos entender os nossos momentos, para que possamos nos espelhar com o que temos de mais difícil conosco mesmo, para fazer todo esse trabalho com a nossa mente, nosso corpo. Então, o autoconhecimento é algo necessário para todos. E para nós que trabalhamos nas reuniões mediúnicas, que trabalhamos nos atendimentos, mais ainda. Por quê? Porque nós vamos lidar com duas realidades, a nossa e a do mundo invisível. Então, se eu faço um processo de autoconhecimento e estou em um determinado local e eu começo a ter uma sensação de presença, algo que sai do fluxo normal dos acontecimentos, eu já consigo, se eu faço o processo de autoconhecimento, eu consigo perceber que tem alguma situação naquele ambiente que está para além de Raimunda. Se eu sou uma pessoa que tem dificuldades de relacionamento, se eu sou uma pessoa que eu tenho um grau de irritabilidade grande, quando eu faço meu processo de autoconhecimento, se Raimunda está irritada, Raimunda encarnada, Raimunda sabe. Se hoje é um dia em que eu estou particularmente tranquila e de uma hora para outra eu começo com uma situação de irritabilidade que eu me observo e digo, não, hoje eu estou bem, eu não estou com nenhuma situação, não me ocorreu nada para ficar assim. Eu já começo a ficar atenta ao convite do plano invisível. Então, o que é que ocorre? Quando eu não o faço, quando eu não estudo, quando eu não me educo, eu começo a ficar com algumas situações muito difíceis. E se eu, mais ainda, entro num trabalho mediúnico, como é o caso de Isaura, desconfiando de todos, eu não irei produzir bons fluidos, eu não irei produzir um bom trabalho. E serei peão para aqueles amigos menos esclarecidos que estão em busca exatamente de alguém com fragilidades tais para serem utilizados. Então, olha o que é que o Espírito André Luiz nos diz. Valendo-se de sua invigilância e fragilidade, espíritos adversários da causa procuravam induzi-la a crer que as comunicações que aconteciam por seu intermédio não eram verdadeiras. Ela começa a trazer comunicações que nem ela mesma acreditava. Então, ela começa já a dar um trabalho para ela e para o grupo, né? Porque já desorganiza. E André Luiz continua. André Luiz questiona aos orientadores espirituais
o motivo de não ocorrer uma maior interferência do plano espiritual para que Dona Isaura se acautelasse contra o assédio que vinha sofrendo. Quando ele percebe, né, que André Luiz é um estudioso, e ele está ali observando o que está acontecendo com ela, porque ela entra num nível de desorganização muito grande, ela, nessa situação da desconfiança, pelo ciúme doentio que ela tinha no marido, e que o marido dirigiu o grupo, ela começa a ficar nesse turbilhão. E André Luiz, com a equipe espiritual, observando. Ele ainda aprendiz, ele questiona aos orientadores por que, diante do que eles estavam vendo, porque eles conseguem ver que ela está sob um assédio, que existe um grupo, uma pleiade de espíritos que estão se aproveitando da sua fragilidade para colocá-la em situações de constrangimento e de desorganização. Então, ele vendo aquilo, ele se sensibiliza e questiona aos benfeitores amigos que estão com ele na equipe de observação, por que não tem algum tipo de atitude, alguma situação de conforto melhor para que ela se concentrasse e não fosse vítima, que nós não somos vítimas de nada nem de ninguém, mas para que ela pudesse lidar melhor com aquela situação. O que o benfeitor espiritual responde a André Luiz? Educação não vem por imposição. Cada espírito deverá a si mesmo a ascensão sublime ou a queda deplorável. Fantástico a resposta do espírito benfeitor. Por quê? Olha o que ele fala. A educação não vem por imposição. Eles não podiam, em um momento que era de autoeducação de Isaura, se colocar para afastar uma situação que ela havia trazido para seu campo psíquico. E aí, meus amigos, nós entramos em uma seara muito interessante, que é exatamente o nosso trabalho dentro dos trabalhos mediúnicos, porque aqui, particularmente, é uma discussão muito sobre obsessão, sobre os trabalhos de desobsessão, sobre as reuniões mediúnicas, sobre nós médiuns, né? Então, muitas vezes, nós ficamos nesse comportamento querendo e esperando que os coordenadores de trabalhos, que os dirigentes, nos deem todos os instrumentos para que nós possamos realizar a tarefa mediúnica. E eles não podem fazer isso. Por quê? Porque este é um trabalho que eu preciso fazer comigo mesmo. O coordenador do trabalho não é babá do médium. O coordenador de trabalho não é alguém que tem que ficar o tempo todo atrás de nós dizendo estude, vigie seus pensamentos, leia o evangelho. Não. Ele coordena o trabalho, ele orienta, mas ele nos deixa entender, e aí a necessidade de nós estarmos nos grupos de estudo, de participarmos das atividades doutrinárias, porque é nesses momentos que nós vamos nos educando. Porque quando fazemos esse processo, nós vamos ficando vigilantes, claro, que todos nós temos momentos de dificuldades, todos nós, o médium não é Deus, o médium é alguém com situações de dificuldade, é alguém que passa pelas experiências humanas, sim, não são semideuses, não estão distantes de viver dificuldades e provas, mas nós somos pessoas que nos propusemos a fazer um trabalho de uma natureza muito particular, que precisa verdadeiramente do nosso comportamento bem estruturado, que precisa verdadeiramente da nossa composição de trabalho dentro de um critério de quê? De melhoria da nossa conduta, de autoeducação, de melhoria dos nossos padrões. Então, nós não podemos e não devemos, em nenhuma circunstância, nos furtar ao estudo. Nós não podemos e não devemos, em nenhum momento, fugir a algo que só vai nos ajudar. Então, eu fico muito... Há alguns anos eu ficava preocupada.
né? Quando a gente começa muito na tarefa, a gente fica preocupada, inclusive com as ações do outro. Mas a gente tem que se concentrar nos nossos comportamentos. Hoje, eu fico na observação. Quando eu ouço alguém dizer assim, algum de nós que trabalha na casa espírita, eu não assisto palestra. Não, doutrinária é para o assistido. Doutrinária é para a pessoa que buscou a casa porque está em desequilíbrio e veio para o trabalho de desobsessão. Sim, é para esse companheiro e é para nós também. Porque o trabalho doutrinário, a palestra, é o momento da asepsia da alma. É o trabalho de fluidoterapia, né? Porque nós assistimos durante a doutrinária, os espíritos já estão nos dando passe. Tem aquele momento, como na Fraternidade Espírita Irmã Sheila, que no final os médios passistas levantam e dão passe individual em todos. E ali é o momento em que nós nos organizamos para os trabalhos posteriores. Então, a doutrinária é para todos. Não é apenas para o companheiro que está em tratamento na casa, porque em tratamento todos nós estamos todo o tempo. Nós estamos em tratamento todo o tempo. Eu sempre digo isso. E neste momento em que estamos aqui, pelo meio virtual, onde aparentemente estamos separados, na realidade nunca estivemos tão juntos. Porque a espiritualidade que trabalha no Irmã Sheila está nos orientando nesse momento para que o trabalho aconteça dentro de uma lógica que os espíritos estabelecem. Então, esse livro Libertação, que está sendo trabalhado o mês todo, cada expositor foi convidado a falar de um assunto. Aí, quando nós não entendemos, dizemos assim, não, escolheram Raimunda para falar de encantamento pernicioso. Esse tema parece com ela, não. Quando a gente recebe, podem ter certeza, meus amigos, os espíritos já trabalharam para que cada um expositor receba um tema que é a sua necessidade maior de falar, de se trabalhar naquele momento. Então, os espíritos não param. E eles nos dão o instrumento e o elemento para que nós façamos as nossas leituras particulares. E eu tenho feito muito. Já é a segunda preleção doutrinária para a Fraternidade Irmã Sheila num curto espaço sobre obsessão. Então, por quê? Porque eu preciso ficar vigilante, muito vigilante. Porque nós podemos cair por várias situações. Então, olha o que o Espírito diz a André Luiz quando ele questiona por que os Espíritos Amigos não fazem um trabalho com Isaura para que ela não passe pelo assédio. Eles dizem, educação não vem por imposição. Respondeu o amigo espiritual. Cada espírito deverá a si mesmo a ascensão sublime ou a queda deplorável. Quantos de nós caímos pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência, por achar que somos melhores ou piores? Nós sempre achamos que somos os melhores, né? Então, assim, esse é um instrumento de queda dos mais significativos. Então, cuidado, nós precisamos ter muito cuidado quando achamos que só devemos e só podemos receber mentor. Fico muito observando, como diz nosso companheiro Cabreira, né? Nosso pessoal nossos amigos aí do interior, que tem, né, uma linguagem própria, ou mesmo daqui da cidade, que tem assim uma linguagem muito particular, quando diz assim, não, Raimundo é uma médium que só recebe mentores, espíritos de escola. Tenha medo, a Raimunda está com algum problema. O médium não escolhe a quem dá assistência. Nós podemos dar assistência ao sofredor, ao obsessor e receber a bênção da mensagem do mentor, do espírito menos comprometido, que já está numa situação de elevação maior, que geralmente chega no final da reunião para trazer uma mensagem de consolo, uma mensagem de otimismo para o grupo e às vezes traz também um puxão de orelha, quando o grupo não está fazendo a lição de casa como deveria. E aí, ficar muito atento, porque muitas vezes quando vem um puxão de orelha, aquele que está transmitindo, às vezes o médico que está transmitindo, ele às vezes está num processo
de desorganização pela vaidade, que ele disse que a mensagem foi para os companheiros de trabalho, a mensagem foi para todo mundo, o primeiro é ele. Então, a gente olha o estudo, o que é que nos permite, olha o autoconhecimento, o que nos permite, olha os processos de construção e de educação que nos faz compreender e entender de como nós vamos nos educando. Por isso, os espíritos amigos aqui, os orientadores, disseram, André Luiz, esse é um processo dela, de autoeducação. Ela precisa se espelhar com o que ela tem de dificuldade no momento para se melhorar. Porque se eles vêm e interferem e dizem assim, não, a companheira Isaura está no momento de dificuldade, vamos dar aí um arcabouço para isso, ela nunca vai buscar. Ela nunca vai procurar. Então, é por isso que muitas vezes nós queremos fazer o papel de babá, o papel do bonzinho, e na realidade isso não é uma bondade com o outro. Isso é estimular no outro essa hora vazia que Joana fala, né? Que é o quê? É ficar o tempo todo nessa situação de que postergando a minha melhoria de conduta. Eu preciso buscar. O médium que não estuda, ele tem algum problema. O médium que acha que sabe tudo, ele está num processo muito sério de obsessão. E a facilidade com que caímos nesse processo. Por isso, cuidado. Nós precisamos ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Todos nós, mas eu estou falando mais especificamente do médium, porque no capítulo em discussão é uma médium, Isaura Silva, que está num processo de desorganização psíquica muito grande, gerada por uma fragilidade de comportamento que a aprisiona, que é o ciúme. Porque como é que nós somos cooptados nos processos obsessivos? Pelo que temos de mais frágil. Se a minha fragilidade é no meu comportamento egoísta, são espíritos dessa natureza que vão se aproveitar para chegar em Raimunda. Se a minha fragilidade é o orgulho, são espíritos dessa natureza que vão estar no meu campo o tempo todo, porque ali eles sabem que vão ter a brecha, o terreno fértil para atuar. Se a minha fragilidade é a vaidade, e olhe que muitos de nós médios ficamos achando que temos superpoderes, que estamos acima do bem e do mal, e é aí que caímos, é por aí que eles nos pegam. Então, quando o benfeitor espiritual diz que o processo de educação ele não pode fazer nada, e ele diz assim, pode, cada espírito deverá a si mesmo a ascensão sublime, o que é isso? O crescimento, a melhoria, a elevação ou a queda deplorável. Que queda é essa? É a queda que nós somos levados exatamente pelos nossos vícios morais, porque tudo passa pela questão moral. E aí ele continua, espíritos obsessores se aproximam, envolvem-a e ganham sua confiança. Veja só, ela entra numa faixa tão difícil, tão complexa, que esses obsessores eles vão envolvendo, porque, minha gente, meus amigos, é algo às vezes tão sutil, que nós não observamos. Por isso o processo do autoconhecimento é tão importante. Por isso o estudo é tão importante, porque quando nós entramos fazendo esse processo com uma vontade e uma organização, vamos dizer assim, uma agenda que a gente procura cumprir, não que nós não passemos, mas a gente fica muito mais atento. A gente fica muito mais sensível ao convite do alto para o bem ou para o mal. A gente percebe porque são situações na nossa casa, familiares que são utilizados para nos atingir, pessoas do nosso convívio próximo, no trabalho, para que nos cause algum tipo de desconforto e nós entremos naquela faixa, no trânsito, em qualquer lugar nós podemos ser cooptados e podemos ser assessorados
pelo bem ou pelo mal. Por isso o processo de autoconhecimento é tão importante. Por isso o processo de autoconhecimento é tão sutil, é tão necessário. Nunca estivemos em um momento de tantas sutilezas. Aí às vezes a gente diz assim, a gente passa por uma situação e diz assim, por que eu falei isso? Por que eu disse isso? A maioria de nós já passou por esse problema, por essa situação, de dizer assim, poxa, eu estava falando aqui de tal assunto, por que eu tive essa atitude? Por que eu fui tão mal criada com tal pessoa? Exatamente por causa dessa invigilância. Quando nós fazemos o processo de autoconhecimento, nós ficamos muito percebendo o que está no nosso entorno, o que está em nossa volta, como os espíritos estão atuando. Fiquemos vigilantes 24 horas. O médium não é médium só dentro da casa espírita. O médium é médium 24 horas por dia. Nós somos solicitados, nós somos conclamados, nós somos o tempo todo chamados à renovação. E aí eles continuam e dizem assim, um espírito chega para Isaura e diz assim, sou um dos espíritos que a protegem. Olha a sutileza. Ele, na verdade, é alguém que a está atormentando, mas ele percebe que ela está totalmente o quê? Controlada e achando que está sob boa proteção. Ele diz assim, sou um dos espíritos que a protege e sei que seu esposo lhe tem sido desalmado, verdugo, a fim de ajudá-la. Tenho seguido o infeliz por toda parte, surpreendendo-lhe as traições aos compromissos domésticos. Vejam, o que o espírito faz? Ele chega, ele sabe onde é que está a fragilidade de Isaura, sabe onde é que está o nível de desconfiança, sabe o que é que a está atormentando, é nesse ponto que ele vai. Aí diz o quê? Olha, eu estou lhe protegendo, minha irmã, eu estou lhe ajudando, e tenho visto, aí entra no assunto, e tenho visto o que seu esposo tem feito, aí, a fim de ajudá-la, o que ele faz? A fim de ajudá-la, tenho seguido o infeliz por toda parte, surpreendendo-lhe as traições aos compromissos domésticos. Pronto, lançou o veneno. Lançou o veneno em uma mente que está contaminada por um sentimento de ciúme doentio. E aí, pronto, desorganizou totalmente. Eles trabalham dessa maneira. Se nós formos observar, o mundo espiritual trabalha de uma maneira muito próxima do mundo material. E aí a gente para e observa o seguinte, como é que eles agem para conosco? Como é que eles fazem aquelas pessoas que querem nos prejudicar, aquelas pessoas que querem nos dizer que são nossas amigas, mas que na realidade estão com outros objetivos em relação a nós. O que é que elas fazem? Elas pegam, observam os nossos comportamentos, observam o que é que nós andamos fazendo, observam todos os nossos processos e aí agem. Agem de uma maneira perversa, agem de uma maneira malvada, começam a pegar tudo que nós temos de fragilidade, tudo que nos aprisiona, tudo que nos causa desconforto e vêm num suposto discurso de amigos e nos trazem desconfortos. Vejam como é que se funciona no mundo material. O mundo espiritual é a mesma coisa. Quantas vezes alguém chega para a gente e diz assim, olha, Raimundo, eu sou muito seu amigo, por isso eu vou lhe contar tal coisa. Aí é algo que vai me deixar com uma pulga atrás da orelha. Essa pulga atrás da orelha vai me trazer uma série de problemas futuros. Aí eu entro naquela seara, eu entro naquele jogo de descontrole, eu entro num mundo onde eu vou ficando refém de uma série de situações e às vezes me torno inimigo de alguém, me torno algoz de alguém por conta da minha vigilância. Isso no mundo material acontece, no mundo espiritual acontece. É assim que eles trabalham. E aí o que é que o espírito faz? Ele pega, vê que ela tem uma fragilidade com o marido, vê que o problema é o ciúme, ele se apresenta como protetor, diz que está a ajudá-la
e lança o veneno em cima do que ela estava mais fragilizada naquele momento. Eu estou seguindo seu marido e estou vendo que ele não está cumprindo com as situações domésticas. Pronto, acabou já com a pessoa. E ela aí vai acreditar, porque ora, aquela nossa necessidade de que alguém reforce em nós um sentimento que nós achamos que é o certo. Então ele vai e reforça um sentimento que ela já estava nutrindo contra o marido. E dali é o carro-chefe para desorganizá-la funcionalmente. Aí ele diz, começam a influenciar para que o trabalho mediúnico se desfaça. Porque qual é o grande objetivo? Acabar com o trabalho. Acabar com o trabalho do qual ela fazia parte, que o marido dirigia, com o grupo mediúnico que estava ali posto na sua residência. Que o grande objetivo é esse. Porque se vocês ficaram atentos, no início do capítulo, bem no início, ele diz assim, ó, muito interessante, quando ele fala assim, ó, o pequeno trata da história de Dona Isaura Silva, médio de vários recursos, que vivia atormentada de ciúmes pelo esposo, o irmão Silva, que dirigiu um pequeno grupo de tarefa mediúnica orientado pelo benfeitor Sidônio. Valendo-se de sua invigilância e fragilidade, espíritos adversários da causa. Então, o que acontece? Esses espíritos, o grande objetivo é destruir um trabalho que estava consolidado. Então, eles vão e se aproveitam de quem estava mais frágil no grupo. Poderia ser outra pessoa, só que como outros estavam mais vigilantes, mais atentos, eles não chegam perto. Chega perto de quem? Dessa Isaura, que era uma médium, como é dito anteriormente, de vários recursos, era esposa do dirigente do grupo. Ou seja, eu lanço o problema em alguém que está perto de quem está dirigindo e destruo. Então, aí ele diz aqui, começa a influenciar para que o trabalho mediúnico se desfaça. E aí vem uma outra discussão, meus irmãos, que nós precisamos ficar atentos sobre os grupos mediúnicos, sobre os trabalhos mediúnicos, como eles são desfeitos. Tem sempre alguma situação ali que vai acontecendo, ele vai entrando de forma sutil. Quando a gente vê, o trabalho já se desfez. Então é preciso ficar muito atento, precisamos ter muito cuidado. Eu falo por experiência própria e vejo como a espiritualidade nos dá a oportunidade de observar situações que são educativas. Então, já estive em trabalho mediúnico, que houve situações dessa natureza, cujo trabalho foi por caminhos que não eram os melhores e que, verdadeiramente, se perdeu aí em algumas situações. Então, a gente precisa ter muito cuidado, muito cuidado. Qual foi o melhor aprendizado para a Raimunda? Ficar mais vigilante. Hoje eu sou muito mais vigilante com as questões. Hoje eu vejo como o mundo espiritual, que eu já sabia, mas hoje eu tenho plena consciência de como eles nos observam e de como eles nos seguem, de como eles nos dirigem. Ah, eles nos tiram o livre-arbítrio? Não. Mas quando nós entramos em determinadas faixas, nós podemos nos tornar verdadeiramente levados a determinados comportamentos. Então, isso é educativo. E eu sou muito grata à espiritualidade, aos benfeitores que nos orientam, ao meu amigo espiritual que está sempre ali comigo, me trazendo boas orientações, porque é aquele momento que eu vivenciei, muito semelhante a uma situação dessa aqui, não nesse grau de ciúme, mas com outras questões, mas assim, que tem a ver com esse processo, foi meu orientador espiritual, ele só me observou. Ele deixou que eu vivesse a experiência para hoje ter a segurança de chegar aqui, receber esse tema e dizer para vocês que verdadeiramente nós precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado. É algo sutil, às vezes no sono, nós estamos dormindo e recebemos orientações que não são as melhores. Estamos no nosso trabalho atuando, vem lá uma orientação que não é a melhor. Então, mas vem também as boas orientações. Vem também aqueles espíritos que nos regeneram e nos dizem, olha, agora você já sabe como é o melhor caminho. E que bom
que nós temos a oportunidade de vivenciar situações de dificuldades. Porque para falar desse assunto aqui que eu estou falando para vocês, eu falo hoje de uma maneira muito tranquila. Tranquila em que sentido? Por já ter vivido experiência semelhante. E aí a gente pode dizer de fato e de direito que os espíritos nos trazem exemplos de situações que não são criações, histórias com E, né? Não são ficções, são relatos de fato e de direito. Os personagens podem ser criados, mas os acontecimentos são muito próximos. Muito cuidado com as vaidades. Nós temos que ter muito cuidado, porque o meio, né, o trabalho mediúnico, não existe o melhor ou pior médium, existe o médium da tarefa. Essas questões mexem muito com grupos, mexem muito com os trabalhos, porque começam a disputa de poder, de direitos, de quem é melhor, quem é pior, quem psicografa mais, quem se comunica mais com espírito A, B ou C, e nós esquecemos que o grande trabalho é o trabalho do amor. Nós esquecemos que o trabalho meritório é aquele em que nós entramos e damos assistência aos espíritos que nos buscam, mas o principal beneficiado somos nós. Divaldo já contou inúmeras vezes em palestra, né, que Joana apareceu, ele teve um problema de saúde e estava lá se sentindo assim, um coitado e tal, por conta da questão cardíaca. E aí chega o horário da reunião mediúnica, Joana o chama para o trabalho e ele pergunta se ela não estava lá mais cedo na consulta com ele, quando o médico lhe deu um diagnóstico de incapacidade, de impossibilidade, porque ele já estaria quase morrendo por conta de uma questão cardíaca. E Joana olha para ele e diz: você está aí, meu irmão. Eu já morri há tanto tempo e estou trabalhando. Você ainda nem morreu e já está reclamando, e agora da reunião mediúnica já vai bater aí, ó, vamos fechar a porta. E ele vai trabalhar e se renova. Então, entender que nós não fazemos, prestamos favor nenhum aos espíritos. Nós é que somos beneficiados. E não ficar fazendo escolhas. Não recebo o obsessor, porque o obsessor tem X características. Não recebo o sofredor, porque tem X características. Eu sou o melhor médium, porque eu psicografo espíritos tal. Quem disse isso? Que às vezes nós somos vítimas de embusteiros. Às vezes é embuste. Às vezes são os obeteiros que se apresentam com o nome de Dr. Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles e outros espíritos, né, da pleiade de espíritos de uma envergadura moral melhor no sentido de já ter alcançado alguns patamares a mais do que nós. E aí nós começamos a estar escrevendo, e psicografando e falando, e estamos vítimas, estamos sendo mistificadores. Podemos estar no processo de mistificação, ainda que não seja intencional, né? Mas podemos estar numa situação dessa, podemos estar sobre uma situação de subjugação, que é uma das formas de obsessão mais graves e mais sérias, assim como a fascinação. Então, cuidado. E aí os espíritos continuam dizendo a Dona Isaura, né, que está ajudando, aí ele diz assim: falo-lhe em nome de esferas superiores, olha que maldade, olha que situação. Falo-lhe em nome das esferas superiores, na qualidade de amigo fiel, pronto. Um espírito que olha para alguém e diz que está falando na qualidade de espírito fiel, de espírito amigo, pronto. Aí causa nessa pessoa o entendimento de que verdadeiramente, né, ela está sob assessoria de grandes espíritos de uma envergadura moral tal que ela não vai duvidar. Porque inclusive ela não quer duvidar porque ela está achando que ela está muito bem assessorada. Ele lhe diz: falo-lhe em nome das esferas superiores, na qualidade de amigo fiel. Pronto, me trouxe o recado de que meu marido está me traindo. Veja, a capacidade de discernimento da pessoa fica tão comprometida que como é que um espírito superior vai se dar o trabalho de estar seguindo alguém que está traindo a esposa? Quer dizer, até a capacidade de discernimento da pessoa fica confusa. Porque qual é o espírito superior que vai ficar fazendo uma situação dessa quando tem tanta coisa mais importante para fazer e ela não percebe? Sidônio, que era o benfeitor espiritual que coordenava, né, o trabalho mediúnico, promove o retorno de Silva ao corpo
que se encontrava em outras paradas espirituais, para que acordado ele pudesse despertar a esposa daquele pesadelo. Ou seja, ela entra em processos muito sérios. E aí o benfeitor espiritual Sidônio começa a trabalhar no sentido de que seu marido pudesse, né, através, porque ela tinha pesadelos, ela tinha situações onde durante o sono, que nós chamamos de obsessão onírica, inclusive, ela era cooptada para muitas questões, né? É um dos nossos momentos de maior fragilidade, é um dos momentos onde nós somos mais chamados para uma série de tarefas, por isso a gente tem que ter muito cuidado antes de dormir, a oração, o que estamos lendo, que imagens estamos assistindo. Por isso que às vezes a gente fica na frente da TV vendo filmes ou noticiários, situações de destruição, de sofrimento, de dor, e aí na hora que vamos dormir, somos cooptados para mundos não muito felizes. Somos cooptados para lugares que nos atormentam. Então, cuidado com o que estamos lendo, cuidado com o que estamos pensando, cuidado com o que estamos vibrando. Elevemos nosso pensamento, elevemos nossa forma de atuar, elevemos nossa forma de agir. Tenhamos cuidado com o que verbalizamos, porque palavra tem força. Palavra ganha espaço na esfera da mente. A gente pensa, pensou, vibrou, plasmou, e aí, meus amigos, ganha forma e nós deixamos de ter controle sobre uma série de questões. Né? Cuidado, muito cuidado. As reuniões mediúnicas são verdadeiros laboratórios. São laboratórios onde nós somos o tempo todo convidados para o trabalho, para a tarefa e para o encontro com o mundo, com as esferas espirituais. Nós temos que ter muito cuidado. São centros cirúrgicos, onde cirurgias das mais complexas acontecem, onde questões perispirituais são reorganizadas. Irmãos que às vezes perdem um membro em uma guerra, em um outro momento, e chega na reunião desesperado. Então, nós temos aquele momento, né, de doação de fluidos para que se reconstitua braços, pernas, uma série de coisas. Então, são trabalhos muito sérios. Reunião mediúnica, para se estar numa reunião mediúnica, não é uma brincadeira. Eu fico observando, muitas vezes, a pessoa chega na casa espírita com algumas questões, acabou de chegar na casa, aí, não, olha, essa pessoa tem que ir para a mediúnica porque ela está obsediada, os espíritos não estão deixando nem dormir, é médium, tem que ir. Ainda que seja um médium em processo de desequilíbrio, porque nós, no início da mediunidade, alguns passam de uma maneira tranquila, mas muitos de nós passamos por um processo muito difícil, às vezes com dores físicas, com questões emocionais intensas. O médium, geralmente, ele tem uma oscilação, acontece muito de ter uma oscilação de humor. Às vezes nós estamos bem, felizes, daqui a pouco dá aquela tristeza, aquela melancolia, aquela sensação. Aí, o que é isso? A mediunidade tem uma série de questões, não é brincadeira. É um trabalho de uma complexidade, de uma seriedade muito grande. Então, às vezes, a pessoa chega na casa, pode ser alguém que realmente tem uma mediunidade que precisa ser trabalhada, educada, mas a pessoa acabou de chegar, está com uma série de problemas, aí, não, olha, a solução para essa pessoa é ir para a sala mediúnica. Bota na mediúnica que ela vai melhorar. Se na mediúnica, quem chega são espíritos doentes, nós recebemos espíritos com questões sérias de desorganização fluídica, recebemos espíritos com ódio, com os obsessores, geralmente são o quê? São aqueles que guardam uma série de rancores, de raiva, de situações mal resolvidas com aqueles aos quais eles perseguem. Então, como é que eu, adoecido, posso dar assistência ao quem chega na mediúnica, que são espíritos também adoecidos? Por isso que eu preciso estar bem. Eu preciso estar bem fluidicamente, eu preciso estar bem com a mente bem equipada, com os meus elementos sensoriais em um nível de organização positiva para o que eu sou convocado. Então, o que ocorre aqui? O benfeitor espiritual, Sidônio, quando ele percebe todo o processo de Isaura, ele deixa primeiro que ela vivencie a experiência, deixa que ela passe
por todas aquelas questões, e aí começa a orientar o seu marido para que pudesse, né, ir ajudando-a no processo de hipnose, para tentar tirá-la desse momento que ela estava hipnotizada. O que é o processo de hipnose? É um processo em que nós somos cooptados, os espíritos nos cooptam. Eles nos hipnotizam, verdadeiramente. Quando a gente está hipnotizado, a gente fica como? A gente deixa de responder a gente para responder o outro, não é isso? É isso que a Isaura estava hipnotizada. Ela ainda no processo tal causado por um ciúme doentio, que ela vai sendo controlada. Então, o que é que eles fazem? Sidônio deixa que ela vivencie, como ele responde a André Luiz, que ele, né, deixasse para que ela pudesse resolver sua questão, né, que ele permitisse que ela se educasse, se autoeducasse. Aí vem, meus amigos, que a gente está falando da questão do estudo, da questão da melhoria de conduta, e tudo passa pela questão moral. Nós precisamos nos educar moralmente, certo? Então, nós estamos passando... Se o meu grande problema é o ciúme, eu preciso me trabalhar nesse sentido. Eu preciso fazer um autotrabalho para que o ciúme não me governe, porque ciúme tem a ver com desconfiança. E olhem que o grande propósito desses espíritos era acabar com o trabalho mediúnico. Era fazer uma bagunça total. Eles conseguem? Conseguem. Eles conseguem. A partir da nossa conduta, da nossa invigilância. Então, tenhamos cuidado. Façamos a nossa parte, nos eduquemos. Tudo na vida é um processo de educação e de aprendizado. O que quer que passemos, não tenhamos arrependimento de nada, porque o arrependimento é algo importante no sentido de nos impulsionar para rever conceitos, mas não entremos em faixa de culpa. Estive em um determinado processo que não foi o melhor, saí dele, aprendi algo com ele, excelente. O ideal é que eu, na minha caminhada, eu agora, com o aprendizado que eu tive, eu não volte a repetir aquela mesma conduta que eu tive anteriormente. Se voltar a fazê-lo, não entendi direito a lição de casa. Repasso de novo, passo, melhorei e sigo, certo? Que os grupos mediúnicos se unam na paz, que a oração seja o caminho que eleva. Eu não consigo entender também muito bem, me desculpem a minha ignorância, como é que se trabalha, como é que se inicia um trabalho mediúnico sem uma prece. A prece é um refrigério, a prece é um elemento de organização do conjunto. Nós precisamos abrir com a prece e fechar com ela. Isso é uma imposição, Raimunda? Não, isso é um processo natural, é uma necessidade. Então, certa vez, tive a oportunidade de observar um trabalho ao qual tive a oportunidade de estar presente, que quando o dirigente falou assim, não precisa fazer oração não, porque hoje o que vai ter que chegar aqui, se a gente orar, vai barrar aí o que a gente quer que chegue. Eu achei altamente difícil e não entendi nada. Tomei um susto e eu disse, qual é a proposta de um trabalho dessa natureza? E a gente vai se educando. Então, a oração é um refrigério. Os espíritos, por mais difíceis que sejam, e que são programados para aquele dia do trabalho, porque existe uma programação, né? Todos os que chegam naquele dia, naquela reunião mediúnica, ele foi programado para ser atendido ali. Então, a oração já dá um bálsamo. Por mais revoltado, por mais difícil que ele esteja, é uma preparação psíquica do conjunto, é uma preparação para o ambiente, é uma fluidoterapia do ambiente. Orar é um passe. E no término também. E nós, médios, nos conscientizarmos de que somos humanos com experiências humanas, mas que estamos numa tarefa a serviço de Jesus. Mediunidade é tarefa. Mediunidade não foi feita para proselitismo, para ser colocada em palco, nem para esferas de estrelismo. Mediunidade é trabalho no bem. E um médio de Jesus, considerado um homem que foi recebido pelo próprio Cristo, segundo relatos existentes na literatura espírita, a exemplo de Joana de Ângeles, Chico Xavier, autor da obra ditado pelo espírito André Luiz, foi um médium que nunca se utilizou da mediunidade para fins que não fossem da caridade. E caridade é amor.
Portanto, meus amigos, trabalhemos no bem, nos eduquemos, fiquemos vigilantes ao convite do alto. Diante das nossas dificuldades, façamos uma parada, entremos em sintonia com a divindade e receberemos verdadeiramente boas orientações. Se estamos precisando de ajuda, peçamos na casa onde trabalhamos. Fraternidade Irmã Sheila, que tem um trabalho no bem de quase 2 décadas, que tem trabalho de desobsessão dos mais sérios, que tem uma demanda de atendimentos grandes. E neste momento que nós estamos aqui falando, que é um dia de tratamento, eu desejo a todos que recebam os fluidos balsâmicos regeneradores, que Irmã Sheila, que todos os espíritos do bem que aí estejam ajudando a todos nós. Eu passei neste momento por um tratamento e tenho certeza que todos vocês estão recebendo fluidos de amor. Agradeço mais uma vez ao convite dessa casa, onde sempre sou recebida com amor, com carinho, com respeito, onde todas as vezes em que sou convocada para o trabalho, saio renovada, solicitando a espiritualidade amiga que nos ampare, nos ajude, que fortaleça os grupos mediúnicos, que fortaleça os grupos de estudo e que nos dê o discernimento, Jesus, para que sejamos sempre aprendizes da tua doutrina, do teu ensinamento. Sê conosco hoje como sempre. Agradeço a atenção de vocês, ao convite dessa casa e desejo a todos muita paz, dizendo até breve.